Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje, trago para vocês um corte sensacional, falando sobre Flamengo e José Boto refletem sobre rescisão de contrato, e Boto fica no Flamengo. Então, fica ligado e confere tudo na íntegra. Vambora pro vídeo. Stadium em Nova York, mas agora a gente fala sobre a crise no Flamengo, da crise do Corinthians para a crise do Flamengo. Uma crise diferente, é verdade, mas que também ganhou os holofotes, chamou muita atenção aí ontem. Foi deflagrada pela não contratação do Mike Johnston, o irlandês, que ficou uma situação muito chata, né? Muito esquisita, e José Boto no centro desse debate. Hernan, como é que está a relação de José Boto com a diretoria do Flamengo hoje? O PVC falando, né, que vai permanecer, a tendência de uma permanência, mas isso ficou bagunçado, uma instabilidade danada. Logo depois do Mundial, né, algumas situações que já vinham acontecendo internamente no Flamengo que deixavam o ambiente assim, tipo, em dúvida, né? Algumas situações, alguns movimentos. A questão do Pedro foi uma que aí se tornou pública. Agora essa do Mike. A condução do caso do Gerson também pesou? A condução do caso do Gerson foi uma coisa que não dependeu muito também do Flamengo, né? Porque, mas o Flamengo foi responsável por ter baixado a multa rescisória. Sim, mas foi muito mais um movimento do jogador e de quem gera a carreira do jogador ao aceitar o Zenit do que propriamente do Flamengo. Mas muita gente também questionou por que o Flamengo baixou a multa rescisória do Gerson na renegociação do contrato. Mas não que tenha ficado isso na conta do Boto, mas quando se tem uma crise, uma fagulha, qualquer foguinho já vira uma explosão, né? Então tudo vira meio que motivo. E o motivo óbvio que acabou sendo principal aí para estourar essa crise, esse momento de instabilidade, foi a contratação do Mike, né? Ou a não contratação, né? Um jogador irlandês, um jogador que a gente não conhece. Eu mesmo tive que pesquisar para saber quem era e tudo, não tinha conhecimento desse atleta. E aí muita gente no Flamengo, na Gávea, pessoas próximas ao presidente, conselheiros ali, ficavam, né, naquela corneta, tipo, perde o Gerson. E aí a reposição é nesse nível, um jogador irlandês e tal, um jogador de um mercado diferente, aquela coisa toda. Então começou a se questionar. E aí o Boto acabou sendo pressionado e o BAP recuou na contratação do jogador. E aí explodiu uma pequena crise, né? Uma coisa ali de você cada um puxar para um lado. E no final do dia de ontem, né, até o meio da tarde, final do dia de ontem, o que a gente tinha de informação ali era exatamente essa, assim, tipo, o Boto num momento de reflexão, vendo o que poderia ser feito do futuro, e o Flamengo também observando tudo ali de perto, né? Tudo acabou acontecendo meio que ontem à tarde, / noite, e aí ficou uma coisa assim, ele vai pedir a demissão. Não, vai ter um acordo amigável, vai ter uma rescisão amigável. Então ficou muito no campo do bastidor de especular o que pode acontecer no futuro. E aí a gente teve a confirmação de fato de que havia uma reflexão em andamento e de uma possível um pedido de demissão por parte do Boto. PVC, você falou logo no início do programa que o José Boto permanece, né? Quais são os bastidores dessa decisão, depois dessa turbulência toda muito bem relatada pelo Hernan? E também, pensando a partir de agora, não dá para simplesmente ficar, né? Será preciso alinhar alguns pontos, né, dessa relação que está desgastada. Teve essa questão do Mike Johnston, teve a situação do Pedro também, né, quando foi revelado pelo nosso colega Mauro César de que o Flamengo toparia negociar o Pedro. A contratação do Juninho também, que foi uma contratação que ficou aí nas costas do Boto e que não vingou, não se firmou pelo menos até esse momento. E ficou muito estranha essa questão desse jogador irlandês, né? Porque quase contrata o jogador, aí vem um burburinho de rede social, tem pontos aí. O jogador está à altura do Flamengo, ele merece estar no Flamengo, é uma coisa. Agora, você também desistir porque a rede social está falando, é outro problema também. Então, são muitos pontos aí, eu acabei falando de várias coisas, mas são muitos pontos para serem alinhados nesse momento.
São crises distintas. Acho que o Boto errou, né, em falar a questão do Pedro. Depois teve vazado os prints, deixando claro que era o Boto que tinha falado. O Flamengo divulgou a nota para desmentir uma notícia que tinha saído da boca do Boto. O Boto ficou ressabiado e ficou com desgaste com parte do elenco. Ele tem que explicar para o Pedro, ele tem que explicar para o Felipe Luiz. Continua tendo uma boa relação com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz aprovou a contratação do Johnson. Mas o Boto não gostou de ser desautorizado em relação à contratação do Johnson. E o desgaste começa antes, porque começa com o caso Pedro. Quando você diz mais ou menos não vai ter uma proposta nem de 10, você está dizendo que o Pedro não vale isso e o mercado pode sinalizar outra coisa. Acho que não é a questão de o Flamengo quer vender, aí estou interpretando eu, não o Flamengo quer vender ou o Flamengo não quer vender. Se tiver uma proposta valiosa pelo Pedro, o Flamengo vende. De uma proposta de 5 euros, não vende. É simples assim. E ele se sentiu desautorizado. Mas tem o caso anterior, porque é consensual que o Boto errou na informação do Pedro. Vazou os prints, os prints. Então, tá claro que ele errou. Isso vai gerando desgaste. Aí o Boto, se não fosse o desgaste, no caso do Pedro, talvez não tivesse sido autorizada a contratação do Tom. E tinha sido aprovada, inclusive, pelo Felipe Luiz. Acontece que era um diretor desgastado, uma relação desgastada, não tem sempre uma panela de pressão política. Tem muita gente interessada no Ninho do Urubu. Muita gente de olho em trabalhar no Ninho do Urubu. O cargo do Boto é um dos cargos mais desejados do Brasil. Então, quando você faz tudo certo, tem chance de dar errado. Se você não fizer certo, vai dar errado. Mas eles estão se acertando. O Bach ontem disse textualmente em on, ou seja, abertamente assumindo que podia publicar que ele estava dizendo isso. Jamais pensei em trocar o comando do Departamento de Futebol do Flamengo. Ele não quer trocar. O Boto se incomodou com a situação, tem razão para se incomodar com a situação, mas vai contornar. Com o diálogo vai resolver, o Boto vai ficar como diretor de futebol do Flamengo. Agora, claro que tem aresta tem o desgaste para secar. Tem roupa suja que vai ser lavada e vai ter que botar no varal para secar. PVC, você tocou num ponto que eu ia tocar, que é um processo de fritura? Esse desgaste é uma questão política, é uma questão técnica? Quando ele chega, é com um discurso de profissionalização do departamento de futebol, né? E quando isso acontece, incomoda muita gente também, muita gente que está ali no clube e tal. Esse ambiente político entra em campo ou foi mais uma questão de relacionamento e desses pontos que a gente trouxe aqui? Perguntando para vocês dois mesmo, dá para a gente elaborar isso? Eu acho que começa com o erro do Boto. É inevitável de ter. Porque você não pode falar, a não ser que você esteja falando claramente em off, que não vai chegar a proposta de 10. No cenário atual não vai chegar a proposta nem de 10. Não vai chegar a proposta nem de 5. Isso gerou um desgaste. Agora, veja como são as coisas. Você já imaginou o Arro, diretor do Palmeiras, que trabalhou no Flamengo, falando sobre as coisas do Flamengo? Você já imaginou o Rui Costa, diretor do São Paulo, que já trabalhou no Grêmio, falando sobre as coisas do Grêmio, publicamente? O Marcos Braz, diretor do Remo, falar sobre o Flamengo é normal? Não é. Não é. Se você está no mercado como diretor, contratado, seja vice-presidente de futebol, de outro clube, que é o clube do Remo, que diabo você está falando do Flamengo? Porque tem uma questão política dentro do Flamengo. O Marcos Braz continua sendo um agente político na vida do Flamengo. Mesmo trabalhando no clube do Remo. E assim, cara, a gente precisa voltar a ter algum código de ética. Que a gente combina não sai caro. O que a gente está fazendo em outro lugar, eu não vou ser um ombudsman do diretor de futebol do Flamengo. Eu vou porque eu sou jornalista. O outro diretor de futebol, não.
E o papel do Felipe Luiz nessa história? Porque o Felipe Luiz, né, claro, está quieto até porque ele não falaria sobre isso. Mas ele ficou numa berlinda, ele ficou no meio do caminho, dá para... Como é que fica? Fica ruim para o técnico, né? Quando você tem o seu diretor, que é com quem você troca ali, responsável pelas contratações, e o presidente nesse embate. Assim, estava muito, muito claro que toda e qualquer contratação que o Flamengo estava negociando ou fez, né, no caso com a vinda do Jorginho, óbvio que tem um aval do treinador. Então, assim, fica uma parte da história que também precisa ser preenchida essa lacuna. O Felipe Luiz deu aval para a contratação, né, do jogador irlandês, do Mike, ou não? Ou partiu da diretoria com o Boto e que se reportou ao presidente e aí começaram as negociações? Então tem todo um mecanismo de trabalho ali que acaba sendo questionado e que está sendo questionado, que foi que gerou essa crise toda, porque o Flamengo, os conselheiros, enfim, as pessoas que estão ali próximas ao presidente cobraram uma satisfação em relação a isso. Então também acaba sobrando, né, ou parte dessa responsabilidade acaba sendo também do treinador. E assim, repito, acho que a gente está aqui falando como se o cara fosse um bagre, né? O Mike, né? Como se ele fosse assim, o jogador que não jogaria a Série C do Brasileirão por falta de qualidade. A gente não viu o cara em campo, né? Tem um departamento olhando para isso, procurando. E o Flamengo tem um dos melhores do Brasil, de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Então, assim, a gente também está falando isso, como a gente está falando e dando esse coro como se o jogador fosse bagre, né? Como se fosse péssimo jogador. Eu não sei, eu não vi em campo. Então, assim, o Flamengo ele está numa questão pós-mundial tão forte de política, tão forte de bastidor, que tudo acaba sendo questionado. Tudo, absolutamente tudo. Até respingar na questão do Felipe Luiz. E o louco é que o campo é o menos problemático, né? Mesmo com a eliminação no Mundial de Clubes, foi para um Bayern de Munique super poderoso, o time é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores, então no campo vai tudo bem, né? Então, como é uma crise interna mesmo, isso chama atenção. E aí você não tem jogo, né? Não pode ter jogo. Tem time que não pode não ter jogo, né? Corinthians, né? Corinthians também, né? Não pode ter jogo. Sem jogo... Gosta de uma crise, né? Cria uma crise. Vamos fazer uma... Tá muito calmo por aqui, a gente vai fazer uma bagunça. Uma rodadinha do Brasileirão aí, galera, por favor, vai. Vou dar uma movimentada, porque senão o povo cria uma crise. Oh, meu Deus do céu, esse é o futebol brasileiro. Muito bem, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta vamos trazer as escalações do Fluminense, hein? Daqui a pouco, 1 horinha, a bola rola, gente. Daqui a umas 3 horas, a gente vai prorrogação. A gente vai saber, será que o Fluminense vai estar na final do Mundial de Clubes? Tem muito mercado da bola.